Esta, como eu disse, é a primeira sessão de um conjunto de 3, como viram no póster que esteve partilhado até há momentos atrás. As outras sessões serão sobre inserção de elementos visuais na comunicação de ciência, com a designer e investigadora Marina Mota, que está aqui na audiência também hoje, e com a contadora de histórias Marta Condesso, num terceiro workshop sobre storytelling e comunicação de ciência. Se ainda não se inscreveram e têm interesse, peço-vos que o façam no formulário que ainda está aberto para o efeito. E outra coisa que eu vos queria pedir, como fomos dizendo aí no chat, era que preenchessem o questionário que foi aí sendo colocado. Ele toma apenas 5 minutos, é sobre a vossa experiência em comunicação de ciência e é muito, muito simples e rápido de preencher. Obrigado pela vossa participação nisso também. Ora, precisamente para nos falar e nos colocar a fazer coisas sobre a comunicação de ciência, nós temos hoje connosco a investigadora doutora Susana Ambrosio. Bom dia, doutora Susana Ambrosio. Eu começo por apresentar. A Susana Ambrosio é licenciada em Educação pela Universidade do Minho, mestre em Ciências da Educação pela Universidade de Coimbra e doutorada em Educação pela Universidade de Aveiro, com uma tese sobre repertórios plurilingues ao longo da vida. De momento, a sua principal área de investigação é a comunicação de ciência e educação e tem dinamizado nesse sentido várias iniciativas no CIDTFF, nomeadamente a Educação à Escuta e a rubrica A Educação no Jornal, a Educação à Escuta na Rádio Terra Nova. Ora, atualmente é investigadora doutorada do CIDTFF e responsável pelo projeto de investigação Smart Knowledge Garden do mesmo centro de investigação. Posto isto, passo então a palavra à nossa dinamizadora de hoje, e o palco é seu. Votos de uma boa sessão a todos. Olá, obrigada, Ricardo. Antes de mais, queria dar os parabéns ao Núcleo de Bolseiros. Mais uma vez está a organizar uma temática tão importante para todos nós, enquanto investigadores. Deixo os meus parabéns mais próximos ao Ricardo e à Sara, foi com eles com quem contactei desde o início, e acho que foi uma excelente iniciativa da vossa parte e que vai ser, de certo, útil para todos nós, estes momentos de partilha que vamos agora começar e que vão continuar nos próximos 2 workshops. Agradecer a todos também a presença, já vi aqui muitas caras conhecidas, bom dia a todos. Outras caras não conheço tão bem, mas de certo que até ao final nos vamos conhecer um bocadinho mais. E agora, para avançarmos e para irmos conversando, este workshop vai ser muito, eu falei isso com o Ricardo e com a Sara, este workshop vai ser um registro muito informal, vamos conversando, está bem? Sintam-se à vontade para colocar questões no chat, para me interromper se assim considerarem importante, basta levantar a mão e vamos falando, está bem? E agora, antes de avançarmos propriamente para o chat, eu iria vos pedir para desligarem todas as câmaras, por favor. Obrigada. E agora, pergunto, quem é que está na zona de Aveiro? Quem está na zona de Aveiro, que liga as câmaras, por favor. Olá, ok. É uma minoria, é uma minoria. Muito bem. E agora, quem é que está fora de Portugal? Podem fechar novamente, por favor. Quem é que está fora de Portugal? Temos o Jean, ali só está o Jean fora de Portugal. Do resto estamos cá todos? Estamos. Ok. Já está sozinho, mas não está sozinho. Estamos connosco. O Silvio, também temos ali o Silvio, a Fabrícia e a Ana Carolina. Muito bem. Agora podem fechar, por favor. E agora, vão ligar a câmara. Quem está de pantufas? Quem é que está de pantufas? Somos muitos, já somos muitos. Ok, fechamos as câmaras novamente. E agora uma pergunta mais provocatória. Quem é que está de pijama? Quem é que está de pijama? Quem se assume? Ninguém. Ok, ninguém está de pijama, pelo menos oficialmente. Podemos ligar todas as câmaras, por favor? Obrigada. E agora vamos fazer o inverso, apenas uma última questão, o inverso. Quem é que aqui já chorou baba e arranho por causa do doutoramento? Apaga a câmara. Ok. Podemos voltar? Já vi, muitos já chorámos baba e arranho. Eu vou dar mais uns segundos a mim própria
para me recordar da minha baba ranho. Ok, vou retomar. E muito bem. Então, vamos então avançar para a nossa conversa hoje. Já nos sentimos assim um bocadinho mais descontraídos, eu pelo menos já me sinto assim um bocadinho, já sei que estamos todos de pijama, ou quase todos, pelo menos isso significa que estamos mais confortáveis do que se calhar seria bom estarmos todos juntos, mas também assim também estamos confortáveis e quentinhos com toda a certeza. Eu vou partilhar o meu ecrã, está bem? Como eu disse, vamos falando, vamos conversando, sintam-se à vontade para fazer questões e para isto é uma conversa muito informal, está bem? Aqui. Okay. Espero que estejam todos a ver o meu ecrã, não é? Então, mais uma vez, agradecer a todos. Eu vou aqui baixar as vossas caritas. Depois já irei abrir. Obrigada a todos pela presença. Como o Ricardo falou e pôs um bocadinho a minha vida ao sol, neste momento a minha área de investigação e de trabalho, mas principalmente de investigação, é a comunicação de ciência e que tem vindo a ser no centro, no CIDTFF nos últimos anos, sendo uma presença cada vez mais forte e para a qual todos contribuímos. E o facto de estarmos aqui hoje juntos é mais um sinal que a comunicação de ciência e educação cada vez vai ganhando terreno, cada vez faz mais sentido e estamos a ficar cada vez mais conscientes da importância de que é comunicar a investigação que fazemos. Assim, quando nós pensamos na comunicação que fazemos ao longo do nosso doutoramento, todos nós pensamos que, consoante vamos andando, damos diferentes enfoques no nosso projeto de doutoramento. Ora, estamos mais preocupados com uma área, estamos mais preocupados com um tema, estamos focalizados naqueles dados específicos que recolhemos naquele questionário, naquela pergunta 3.5 e 3.7, e aquilo é que é realmente importante neste momento. Às vezes andamos perdidos, completamente perdidos, e não sabemos se vamos para trás, para a frente, para a esquerda, para a direita, mas vamos estando, e essa parte é importante. O que é certo é que faz parte do nosso processo enquanto investigadores, do nosso crescimento enquanto investigadores, comunicar e partilhar a investigação que fazemos. Comunicar, por um lado, com os pares, nos contextos científicos, nos contextos, se quisermos, académicos, mais formais, mas também faz parte comunicarmos essa mesma investigação, noutros moldes, é certo, com a sociedade, com a comunidade à qual pertencemos e à qual acreditamos, penso eu que falo em nome de todos, espero, podemos fazer a diferença e podemos contribuir para um bem comum. Mas essa comunicação, como é óbvio, não pode englobar, ou pelo menos de uma vez só, não consegue englobar todo o nosso projeto de doutoramento. Muitas vezes temos que selecionar, temos que perceber a melhor maneira de apresentar a nossa investigação, aqueles pontos específicos que queremos partilhar naquele determinado momento, mas o que é certo, seja num contexto mais formal, mais académico ou num registro mais informal, o que é certo é que todos pretendemos apresentar algo com consistência, com estrutura, com uma maneira de vermos e de podermos compreender de que modo os nossos pares, se for em contexto académico, percepcionam a nossa investigação, que feedback é que nos dão. Se for num contexto mais informal, sermos capazes também de partilhar essa investigação de um modo estruturado para que as pessoas que não são da nossa área, que não são do nosso mundo académico, nos acompanhem. Mas o que é certo é que muitas vezes a nossa comunicação nem sempre é eficaz, por várias razões, mas muitas vezes nós nem temos noção, quando estamos a comunicar, que se calhar não estamos a atingir o nosso objetivo que nos propusemos. E faço já agora a primeira pergunta. Perante esta imagem que temos aqui à frente, no decorrer do que estamos a falar, imaginem que eu estaria a falar para vegetarianos. O que é que acham que poderia acontecer? Vou parar a partilha e quero-vos ouvir assim rapidamente. Eu imaginem, por exemplo, que eu estava a falar da importância do tempo de grelhar aquele hambúrguer para ficar suculento, a questão do molho, pomos aquela cebola caramelizada, e o meu público, para quem eu estava a falar, eram vegetarianos. O que é que acham que poderia acontecer? Que reações é que eu poderia ter? Repulsa. Ponham as mãozinhas que é mais fácil. Que é para depois eu aqui controlar. Força. Bruna. Acho que a imagem não teria qualquer interesse
e teria uma reação adversa àquilo que era suposto, porque iríamos desinteressar-nos pela imagem. Ok. Ou seja, o primeiro pensamento que ocorreu foi, a partir do momento que vai contra, ou pelo menos que não é alinhado com aquilo que eu penso, que eu sinto, eu iria ficar desinteressada. É isso, Bruna? Percebi bem a tua ideia? Sim, poderia também ter uma reação mais reativa, neste caso, em que eu, por exemplo, iria tentar discutir consigo, neste caso, as questões associadas ao processo de grelhar o hambúrguer ou ao que contém o próprio hambúrguer, mas acho que, em primeiro lugar, era mais desinteresse. Pelo menos eu senti-me mais desinteressada. Ok, boa. Obrigada. Fabrícia? Eu vejo duas alternativas. Uma Estamos a ouvir, Fabrícia. Não? Agora sim, agora sim. Eu vejo duas alternativas. Uma é a repulsa, né, num primeiro momento, não querer, e a outra a possibilidade de tirar comer aquilo que não estaria associado à carne, no caso, né? Mas aí tem o pão também, é o alface, comer o alface, mas a repulsa num primeiro momento, o não querer. Ok. Obrigada, Fabrícia. Liliana? Olá a todos. Eu veria aqui duas possibilidades. Uma era o desinteresse por aquilo que está a ser dito e a segunda era a possibilidade de se desviar do que era a intenção de quem estava a comunicar, não é? Quem estava a comunicar provavelmente teria a intenção de comunicar determinada mensagem que para aqueles que não tinham interesse no tema poderia ser desviado, por exemplo, até para criar uma controvérsia, uma discussão ali à volta que retiraria do centro das atenções aquilo que seria a mensagem principal. Obrigada. Ou seja, vimos aqui podemos agrupar duas reações, não é? Na intervenção da Bruna, da Fabrícia e da Liliana. Podia acontecer duas coisas, não é? Ou seja, quem nos ouve, para quem nós estávamos a falar, para comunicar, completamente repulsa, afastar, não queria, negava, ou seja, o nosso objetivo que era partilhar, contribuir para fazer com que a pessoa tivesse um entendimento muito mais alargado daquilo que nós estaríamos a dizer, ia cair por terra, por exemplo, não é? E do nosso lado, nós tínhamos um objetivo muito claro na nossa cabeça em comunicar, e esse objetivo não ia ser alcançado. Pelo menos estes dois pontos saem logo muito mais à vista, não é? Ok, vou continuar então a partilhar. Então, como estávamos a falar, todos estes pontos, quer da perspectiva neste caso dos doutorandos, dos investigadores, que é na perspectiva do público, quando nós preparamos, e agora funilando um pouco na comunicação de ciência, temos que ter todos estes pontos em consideração, temos que saber bem quais são os nossos objetivos, temos que saber bem para quem é o público que estamos a falar, porque corremos esses riscos, tal como estávamos a falar e a partilhar agora neste pequeno momento, que podemos ter uma apresentação fantástica, podemos ter um cuidado extremo naquilo que estamos a preparar, mas se o público a quem nos dirigimos não tivermos o cuidado do considerar quando preparamos a nossa apresentação, a nossa comunicação, o mais certo é o nosso objetivo não ser alcançado. Então, isso leva-nos um pouco a tentar perceber, primeiramente, o que é comunicação de ciência, o que é que podemos aprender nas questões da comunicação de ciência, que modelos, que ferramentas é que eu tenho à mão, passo a expressão, que podem ajudar-me a ter uma comunicação de ciência mais efetiva, e isto quer dizer de ser mais eficiente do meu lado enquanto investigador, enquanto eu partilho a minha investigação, os meus conhecimentos, mas, claro, assumindo que o facto de eu ter conhecimento numa área não quer dizer que o público não tenha conhecimentos de mais nada e eu seja superior a esse público. E é importante, desde logo do início, termos isto claro nas nossas cabeças. Nós, enquanto doutorandos, estamos a fazer um projeto de investigação sobre uma determinada área. Como é óbvio, e espera-se que assim seja, passamos a ser especialistas numa determinada área, assim como as pessoas para quem falaremos, as pessoas para quem comunicaremos, terão os seus conhecimentos no seu mundo, nas suas vivências. Então, a comunicação de ciência surge-nos um pouco numa perspectiva tripla, digamos assim, enquanto disciplina, enquanto que é uma ciência,
enquanto prática e enquanto também atividade profissional. E é neste deambular de disciplina, prática e atividade profissional que vamos agora passar os próximos minutos. Consideramos, de um modo lato, digamos assim, a comunicação de ciência como um termo guarda-chuva, em que abrange uma grande variedade de atividades, em que os intervenientes podem ser os cientistas, sim, mas não estão sozinhos. A comunicação de ciência não se faz sozinha, faz sempre para e com alguém. Estas interações que são feitas sempre entre os cientistas e os membros do público podem ser de vários modos, podem ser baseadas em vários canais. O que é certo é que a comunicação de ciência é abrangente o suficiente, e é esse o conceito que convocamos para aqui, é abrangente o suficiente para que diferentes perspectivas daquilo que eu posso fazer no meu projeto de doutoramento para o comunicar vão fazer parte deste tal guarda-chuva e podem ser completamente distintos do meu colega do lado, podem ser completamente distintos dos colegas dos anos anteriores e que vão ser certamente distintos dos colegas que me irão seguir. O que é importante percebermos é que a comunicação de ciência é, per se, um conceito muito largo, muito amplo, e que cabe-nos a nós, enquanto investigadores em educação, criar as condições para que encontremos, cada um de nós, qual é o modelo, qual é a ferramenta, qual é a plataforma, o canal que mais se adequa, naquele determinado momento, à nossa atividade de comunicação de ciência. A comunicação de ciência, enquanto disciplina, convoca várias áreas. As ciências naturais, as ciências da comunicação, obviamente, os estudos sociais sobre a ciência e tecnologia e as ciências da educação, que somos nós. E, na minha perspectiva muito pessoal, eu acho que nós temos aqui uma grande mais-valia. Ou seja, o facto das ciências da educação, por exemplo, a didática, ser considerada como uma ponte natural nesta questão da comunicação de ciência e ciências da educação. Muitos de nós têm formação e estamos treinados, passo a expressão, para comunicar, para ensinar, para partilhar. Claro que podemos entrar numa discussão mais conceptual, terminológica, e encontraremos, de certo, fronteiras entre ciências da educação e comunicação de ciência, mais que não seja nos seus objetivos finais. Mas o que é importante é percebermos que nós, enquanto investigadores na área das ciências da educação, temos uma mais-valia, se calhar, e é importante não denegrindo as outras áreas, como é óbvio, mas sim enaltecer que nós temos já ferramentas da nossa formação de base que nos possibilitam, que nos podem ajudar a ser cada vez melhores comunicadores de ciência. Ainda assim, os estudos são claros, indicam que nós, investigadores de comunicação de ciência, investigadores das ciências da educação, não temos como tradição, não faz parte, do modo geral, da nossa cultura, enquanto no mundo académico, de fazermos comunicação de ciência, mas eu acredito e penso que isto está a ser claro, pelo menos no nosso centro de investigação, eu vejo essa diferença nos últimos 5 anos, é uma diferença exponencial. Cada vez mais a comunicação de ciência faz parte do nosso dia-a-dia, faz parte das nossas práticas. E temos de ter em consideração também que temos sempre que fazer face a três gigantes, digamos assim, que é o senso comum. Toda a gente sabe falar de educação, toda a gente tem uma opinião sobre educação. A comunicação social, que não nos vê como os cientistas, como atribui às ciências naturais, e nós próprios que muitas vezes consideramos que a comunicação de ciência não é para a nossa área, que não vale a pena porque as pessoas não estão interessadas. Na minha perspectiva, mais uma vez, muito pessoal, eu acho que é importante identificarmos estes desafios, estas dificuldades e torná-los a nosso favor. A comunicação de ciência em educação é associada ao senso comum. Ótimo, vamos tornar isso uma mais-valia para nós. Então, se é o senso comum, é aquilo que as pessoas falam, as pessoas consideram ter opiniões. Então, vamos fazer com que a nossa investigação chegue à sociedade para que esse senso comum seja baseado na nossa investigação. Da mesma maneira, a comunicação social. Se a comunicação social não nos vê de um modo tão científico, então vamos nós criar essas condições para a comunicação social gradualmente vá mudando a sua opinião. Podemos agora aqui ter várias posturas. Podemos
traçar a meta e dizer que eu quero que a comunicação social, também nas rúbricas de ciência que tem nos jornais, por exemplo, tenha também artigos na área da educação, ok? É uma postura. Podemos ter outra postura. Podemos, por exemplo, afirmar porque é que não criamos nós, porque é que nós não desenhamos essas condições para que, independentemente de sermos rotulados ou não de cientistas, a nossa investigação chegue à sociedade no seu maior, através da comunicação social. E depois os cientistas, como eu estava a dizer há pouco, nós temos essa mais-valia, nós sendo da área da ciência e da educação, já temos ferramentas, nós, lá está, fazendo aqui uma aproximação muito rude de conceitos, muitos de nós somos professores, tivemos formação na docência, sabemos comunicar, podemos melhorar essa comunicação e direcioná-la para a comunicação de ciência. Portanto, isso já é um passo à frente do que estamos a começar basicamente do zero. Então, assim sendo, a comunicação de ciência enquanto prática, podemos dizer que é um conjunto de ações organizadas, intencionais e explícitas, ou seja, a comunicação de ciência é assumida como tal, onde se pretende comunicar conhecimento científico, metodologias, processos, práticas, em variados contextos e suportes, e fazendo sempre esta ressalva que para a audiência que estamos a falar há não cientistas. Claro que poderão dizer que mas a comunicação de ciência também pode ser para os pares. Depende de onde nos posicionarmos, como todos nós estamos a ver nos nossos campos teóricos que estão a ser delineados nos projetos de doutoramento, também na comunicação de ciência, como disciplina, há posicionamentos diferentes. Cada um de nós terá que encontrar o seu e naquele onde se identifica e onde fará mais sentido. Aqui faço já referência a este modelo de participação, onde idealmente há uma corrente muito forte em que fala na questão da cocriação e da coprodução, ou seja, os tais não cientistas referidos anteriormente que façam parte, que sejam envolvidos nesta cocriação, na coprodução da comunicação de ciência. De uma maneira muito rápida, a comunicação de ciência podemos pô-la em prática à luz de vários modelos. Temos 3 principais modelos: o déficit, onde os cientistas informam os públicos, ou seja, os cientistas são os detentores do conhecimento e informam o público, independentemente das suas características, dos seus perfis, do conhecimento de que são detentores. A caminho do déficit e do diálogo, já temos os cientistas a explicar para o público, ou seja, já há uma modulação da linguagem, já há uma maneira, uma preocupação em que o público compreenda, ou seja, a nossa explicação do conhecimento. E depois entramos no modelo do diálogo, em que os cientistas conversam com o público e, por fim, a participação coproduzem a tal comunicação de ciência. É importante referir também que estes modelos não se anulam uns aos outros, pelo contrário, complementam-se. E se em algumas situações, em alguns contextos, em alguns momentos específicos, eu preciso, na minha atividade de comunicação de ciência, focar-me um pouco mais no modelo déficit, onde eu preciso informar, também está bem. Se noutro momento, ou então conjugado, eu preciso criar um momento de conversa entre os cientistas e os públicos, também está correto. Ou seja, não podemos ser fundamentalistas, passo a expressão, em achar que o modelo de déficit em que os cientistas consideram que são seres superiores ao público e vamos pô-lo de parte. Não, há momentos do nosso percurso de comunicação, da nossa estratégia de comunicação de ciência, que necessitamos criar ferramentas, eventos, iniciativas em que os cientistas informam. Agora, temos que ter atenção à maneira como informam. Claro que não podemos pactuar com a perspectiva que os cientistas são uma classe superior e que estão acima da média, como faço aqui um parênteses, já uma vez me disseram isso, que os cientistas estavam acima da média. Não podemos ver as coisas assim. Cada pessoa tem a sua especialidade, tem a sua área, e o que importa é que os cientistas possam, que cada um de nós, cada um de vocês, eu digo nós, vós, no vosso percurso do projeto de doutoramento, também consigam encontrar qual é os diferentes modelos de cada um, contributos é que podem ter para a vossa explicação e para a vossa partilha, para a vossa conversa e também, quem sabe, a coprodução com os públicos a quem se vão dirigir. Então,
como há pouco eu dizia no início, nós na nossa prática de comunicação de ciência não estamos sozinhos. Idealmente, esperemos, como eu costumo dizer, sozinhos não vamos a lado nenhum, e se vamos não é tão divertido, de certeza. Ou seja, há vários públicos que podemos convocar para as nossas atividades de comunicação de ciência. Há vários colegas, vários pares que podemos envolver nas nossas atividades de comunicação de ciência, podemos convocar os mídia, sejam regionais, nacionais, internacionais, salvo aqui a importância dos mídia regionais. É uma comunicação de proximidade em que o cidadão comum faz parte da vida do cidadão comum, pode ser um meio muito, ia dizer fácil, mas não no sentido de facilitismo, mas de chegarmos à comunidade, são os mídias regionais. Por outro lado, cada vez mais as redações, as rádios têm as suas equipas mais reduzidas, é difícil fazerem cobertura de comunicação da ciência, quanto mais, como há pouco falávamos, da nossa área. Então, por que é que não vamos criar parcerias com estes mídias? Por que é que não vamos criar... o não é garantido, vamos falar, vamos perguntar se querem fazer uma cobertura de alguma iniciativa que nós vamos fazer, realizar, vamos fazer aqui o Media Partners, como agora se diz, ou seja, os parceiros de comunicação. E depois temos os decisores políticos, ou seja, a comunicação de ciência, a sua prática, a sua implementação, idealmente deveria também envolver os decisores políticos, mais que não seja outra vez a nível local, a nível regional, porque os decisores políticos é que vão fazer também as mudanças acontecerem, e quanto mais próximos estiverem da investigação, dos resultados, do que temos, daquilo que investigamos, mais facilmente também podemos articular com os decisores políticos para que as mudanças aconteçam. A atividade profissional. Nós, na nossa área de comunicação de ciência em educação, que eu tenha conhecimento, não há ninguém que seja comunicador de ciência especificamente na área da educação. Conheço vários na área da biologia, da astronomia, principalmente na área da biologia conheço vários, que são investigadores, que fizeram o seu percurso, como nós fizemos, académico, fizeram os seus doutoramentos, fizeram os seus percursos científicos e a uma altura foram tirar uma especialização de comunicação de ciência e hoje são comunicadores de ciência exclusivamente na área deles. É também uma saída profissional, não uma segunda escolha, mas sim uma escolha muito consciente e que, pelo menos das testemunhos que eu já ouvi, foi uma decisão muito ponderada e, acima de tudo, um sentido de dever. Consideraram que tinha chegado o momento de devolver à sociedade tudo aquilo que eles tinham desenvolvido e que os seus pais também tinham desenvolvido. Agora, nós temos aqui de fazer várias estratégias. Eu posso pegar nestas informações todas e posso passar à ação, posso começar a desenvolver iniciativas de comunicação de ciência, umas correrão melhor, outras pior, posso tentar ver o que há e avançar rapidamente porque eu quero fazer algo em breve porque me interessa ter no currículo ou porque me interessa ter rapidamente alguma experiência de comunicação de ciência. Posso tomar essa opção e também está bem. Ou então, posso aguentar um bocadinho os cavalos, passo a expressão, e definir alguma estratégia, pensar, ter algum questionamento a mim próprio e tentar perceber, neste momento do meu percurso, neste momento do meu projeto de doutoramento, neste momento em que eu tenho esta e aquela atividade para fazer, qual é o espaço que eu tenho para a comunicação de ciência? O que é que eu quero fazer comunicação de ciência? Quais são os meus objetivos que eu quero atingir? Quais são as estratégias que eu posso usar para atingir esses mesmos objetivos? Mas, para ter sucesso, que atividades e tarefas é que eu tenho que associar para conseguir alcançar, então, os objetivos é que me estou a propor? Vou fazer sozinho? Vou fazer com equipa, com alguém, com colegas? Se for fazer com colegas, quem é que é responsável por o quê? Quais são os resultados? Como é que eu posso avaliar se as minhas atividades que eu estou a desenvolver na área da comunicação de ciência têm sucesso, ou seja, e este sucesso entendido num sentido muito lato, ou seja, se os meus objetivos foram alcançados? Qual é o cronograma? De que modo é que, por exemplo, o cronograma destas atividades de comunicação de ciência encaixa no meu cronograma do projeto de doutoramento? De que modo é que se complementam ou não se complementam de todo? Qual é o processo que eu vou implementar para monitorizar este progresso do plano? Ou seja, eu posso fazer um plano de comunicação de ciência, uma estratégia, vou desenvolver, mas como é que eu vou ver se os passos estão a ser dados corretamente, se eu estou dentro dos timings? Antes de avançar, se calhar também posso ter algum momento de autoquestionamento e de pensar
qual é o papel que eu quero atribuir à comunicação de ciência no meu projeto de doutoramento, no meu desenvolvimento enquanto investigador na área da educação. E então, antes de decidirmos realmente quais é que poderão ser, ou seja, se avança ou não, pode ser interessante falarmos quais são as ações de comunicação direta e indireta, já vamos falar das indiretas, que ações de comunicação direta de ciência é que eu posso fazer. Quando falamos em comunicação direta, estamos a falar em comunicação síncrona, ou seja, no imediato, no relacionamento com as pessoas. Temos várias modalidades. Temos atividades, palestras públicas, temos sessões laboratoriais experimentais para quem faça a junção com as ciências, por exemplo, visitas guiadas com um especialista, reuniões para decisões políticas, cafés de ciência e similares, peças de teatro e similares, stand-up comedy, painéis de cidadãos e similares, projetos. Por que não envolver-me num projeto, propor um projeto a uma escola? Projeto pedagógico a uma escola, projetos científicos de ciência cidadã, há muitos projetos já a decorrer, posso inserir-me num projeto que já está a decorrer e que tenha a ver com o meu doutoramento, por que não? Os dias abertos e as semanas de ciência, as iniciativas de ciclos de conferências, semanas nacionais e europeias de ciência, muitas vezes, quando já estão estas iniciativas organizadas, ou seja, que não somos nós que temos que criar de raiz, muitas vezes é este o clique que nos falta, ou seja, se calhar eu posso pegar na semana da ciência e tecnologia, que normalmente é em novembro, e fazer uma pesquisa que atividades é que estão a ser desenvolvidas, ou se o meu centro de investigação está a preparar alguma atividade maior que envolva os investigadores e que eu possa participar também, ou seja, não temos que ter todos as mesmas ambições em termos de comunicação de ciência, não temos que querer todos fazer o mesmo, temos é que fazer algo com o qual nos sintamos bem. Da mesma maneira, as escolas de verão, as competições, as Olimpíadas científicas, por exemplo, nós no CIDTFF, os laboratórios muitas vezes participam nas escolas de verão que a UA desenvolve. É uma maneira de começarmos a fazer comunicação de ciência para as crianças. Sim? Posso continuar? Foi só entrar, sim. Ok, sim. Portanto, a comunicação direta de ciência, como dizíamos no início, temos muitas maneiras de fazer comunicação de ciência, temos que encontrar aquela que faz match connosco neste preciso momento ou naquele momento que nós queremos fazer. A comunicação indireta de ciência, essas ações. Ou seja, nós temos entrevistas da rádio, imprensa, em televisão. Entrevistas, ok. Temos conferências de imprensa, temos notícias, artigos de opinião, comunicados de imprensa e newsletter. Aqui os artigos de opinião, gostaria de vos falar, eu penso que o Ricardo, aliás, o Ricardo falou no início, quando me apresentou, nós temos uma rúbrica, já vai para o 5º ano, no CIDTFF, que é o A Educação. O A Educação é uma rúbrica que fazemos em parceria, quinzenal, que temos em parceria com a rádio, com o jornal Diário de Aveiro, e essa rúbrica é também simultaneamente publicada no A Online, o que nos permite uma disseminação também muito vasta, e há outro site de um jornalista que muitas vezes faz parceria, eu agora não me lembro o nome, faz parceria com a Universidade de Aveiro, que eu já falei com os colegas e eles me explicaram, que muitas vezes também publica os nossos artigos. Portanto, eu não conheço o jornalista, mas é um site pessoal, profissional, e ele muitas vezes publica também as nossas rúbricas. Isto para vos deixar também um repto. A rúbrica A Educação está aberta em permanência, a qualquer momento podemos receber, e com muito gosto, as rúbricas do doutorandos. Portanto, quais são os critérios para escrever estas rúbricas? Primeiro, ser membro do centro, é condição sine qua non, temos que ser todos membros do centro para participar na rúbrica da educação, mas se eu não for membro do centro, eu posso escrever em coautoria uma rúbrica com um membro do centro e publicar na mesma a rúbrica no A Educação. Está bem? Portanto, gostaria de vos deixar esse repto. Neste momento estamos já quase com meio do ano, metade do ano de 2022 já preenchido, mas a qualquer altura façam-nos chegar as vossas rúbricas, as vossas temáticas de investigação. É muito importante também começarem a escrever no registro e as vossas temáticas, de certo, vão ser importantes para os leitores do Diário de Aveiro. E para nós, obviamente, também. E então temos também os materiais informativos, brochuras, folhetos impressos ou digitais, as exposições, os livros e artigos de divulgação científica, os projetos científicos com escolas ou com cidadãos, conteúdos para escolas e ou manuais escolares, relatórios para apoio à decisão política, e depois temos o online, não é? Ou ainda para mais agora com a pandemia, temos os podcasts
muito presentes na comunicação de ciência. Talvez há um mês e meio atrás, o Público fez uma excelente reportagem sobre, penso que eram cinco comunicadoras de ciência, através de que têm podcast. Foi uma excelente reportagem e é uma maneira também de percebermos como é que é possível, sem grandes investimentos financeiros, se quisermos, podemos partilhar a nossa ciência, podemos chegar a mais pessoas. Por que não fazerem um podcast? Por que não começarem com um blog? Aos poucos, e vão andando e vão fazendo. Por que não? Agora, claro está que tudo isto está e tem o seu peso, a audiência, não é? Ou seja, para quem é que nós falamos? Há pouco, logo no início, falávamos na questão dos vegetarianos. Podemos pensar que, se calhar, eu posso na mesma estar a falar de hambúrgueres e estar a falar de todo o processo de apresentar um hambúrguer para um público vegetariano, depende da maneira como eu falo, depende do meu objetivo, não é? E depende daquilo que eu quero para o final. Eu, com certeza, não posso pensar que vou converter, utilizo a palavra mesmo, não vou converter um vegetariano por estar a falar que os hambúrgueres são muito bons e a carne é suculenta e a carne dos Açores, que são vacas felizes. Como é óbvio, não parece que isso seja minimamente execuível ou sequer passe na cabeça de alguém. Agora, eu posso ter um debate, posso comunicar, posso partilhar as minhas perspectivas, posso partilhar a minha investigação e temos uma conversa. Há pouco, quando falávamos no modelo do diálogo, é exatamente isso. Os cientistas conversam com os públicos. Vamos conversar, não temos que pensar todos da mesma maneira, mas temos que estar informados até de como pensar ao contrário e perceber como é que quem pensa diferente de nós, como é que pensa. Mas, relativamente à audiência, nós podemos utilizar aqui algumas estratégias, e utilizo a palavra estratégia não no sentido pejorativo de premeditação e de algo de manipulação, absolutamente o contrário, mas sim temos uma estratégia para podermos fazer o nosso TPC, se lhe quiserem chamar, antes de fazermos as atividades de comunicação de ciência. É muito importante fazermos este trabalho, preparar o diálogo com a audiência com quem vamos estar. Por exemplo, dados demográficos. Sabemos a idade para quem vamos falar, o género, que habilitações é que têm, as profissões, o estatuto socioeconómico do público, todas estas pistas, todos estes dados podem ajudar. Se nós pensarmos, por exemplo, quando temos um casamento de família, imaginem aqueles casamentos de família que vão os primos todos, os tios todos, aqueles primos em terceiro grau que já não víamos há 20 anos, mas está toda a gente lá no casamento. Se nós pensarmos, e se vocês agora me acompanharem neste pensamento, eu consigo rapidamente identificar que há uma mesa onde estão, por exemplo, os miúdos mais novos, as crianças ficam todas juntas, se calhar até têm lá uma animadora. Depois tenho outra mesa, se calhar estão os adolescentes todos agarrados ao telemóvel, nos TikToks e afins desta vida, e dos Instagrams e não sei o quê, mas estão todos juntos, estão lá, estão na conversa, estão no mundo deles. Se calhar tenho também ali uma mesa de jovens adultos que ingressaram agora no mercado de trabalho, tenho uma mesa também das tias-avós, das avós, ou seja, pessoal mais sénior, tenho também se calhar uma mesa dos adultos, não tão jovens adultos. Isto quer dizer o quê? Eu, se for simpática e se for um bocadinho social, vou andar pelas mesas a falar com toda a gente, com a família que eu não conheço, que já não vejo há muito tempo. Então, mas eu não posso, eu sei que não vou ter o mesmo tipo de conversa na mesa das crianças, dos pequeninos, que vou ter, por exemplo, na mesa onde estão as avós e as tias-avós, certo? Ou seja, eu adapto-me, eu falo se calhar de uns temas numa mesa, noutra mesa já falo de outros temas, ou então se estou a falar dos temas, não os abordo da mesma maneira. E na comunicação de ciência é exatamente a mesma coisa. Quanto mais nós soubermos do perfil do nosso público, podemos nos adaptar, podemos preparar melhor esse diálogo. Outro aspecto que podemos considerar são os pontos em comum. O que é que eu tenho em comum com o público que eu vou falar? Por exemplo, somos todos da mesma cidade? Foi feriado há 2 dias e estamos todos a comemorar o feriado? Fomos todos à mesma escola? Estou numa escola a fazer uma comunicação de ciência. Andei nessa escola? Quem é que andou nessa escola? Vamos falar sobre isso. Há um evento nacional. Por exemplo, agora esta semana temos um Miasqueta na NBA a fazer um jogo fantástico. Vamos falar sobre isso. É algo que todos partilhamos. O europeu, algo. Ou seja, não podemos pensar que se calhar só tópicos científicos é que poderão ser abordados na comunicação de ciência. Muito pelo contrário. Vamos encontrar pontos comuns entre nós e as pessoas com quem estamos a conversar, que é o nosso público, a nossa audiência.
Outra perspectiva que podemos considerar é as necessidades. Nós estamos a falar para aquele público. Ok, por exemplo, imaginem, estamos a falar para professores, estamos a fazer uma comunicação de ciência para professores, é o nosso público, é a nossa audiência. Eles estão, por exemplo, a atravessar um momento de avaliação. Nós, enquanto investigadores, também temos esses momentos de avaliação. Então vamos empatizar, utilizei aqui este verbo, vamos tentar empatia, vamos mostrar às pessoas, à nossa audiência, que nós também partilhamos algumas preocupações, as mesmas preocupações em determinados pontos que eles. Nós, cientistas, somos cidadãos também, temos algumas preocupações, vamos partilhá-las, vamos dizê-las em voz alta e vamos fazer com que haja empatia entre nós. Os interesses do grupo. Por exemplo, imaginem que vocês são convidados para fazer uma atividade de comunicação de ciência na Associação de Melhoramentos do Bairro de Nossa Senhora de Fátima. Algo assim. Se calhar as pessoas que estão lá nessa associação, presentes na nossa atividade de comunicação de ciência, têm um ponto em comum. É o bairro, querem trazer melhorias ao bairro, querem que as pessoas do bairro sejam mais informadas, possam decidir com mais consciência. Temos que identificar o que é que poderá ser esse interesse de grupo que fará com que nós façamos com que as pessoas façam parte da nossa comunicação. Vamos trazer, ok, vamos falar sobre o bairro, vamos fazer uma metáfora do que fazem no bairro com aquilo que eu quero falar na comunicação de ciência, vamos envolvê-los na nossa comunicação. Outro aspecto, atitudes em relação à ciência. Eu sei que se as pessoas com quem eu vou falar é a primeira vez que vão estar com um cientista, conhecem a minha universidade. Será que são pessoas que são negacionistas, que agora falamos tanto neles? Será que são pessoas negacionistas? Será que acham que os cientistas são pessoas honestas? Consigo saber essas coisas previamente. No nosso caso, nós temos sempre, como eu costumo dizer, umas costas muito largas. Nós somos da Universidade de Aveiro, que é uma instituição reconhecida de mérito, que a sociedade reconhece como sendo um bem, não é? Um bem comum, digamos assim, quase partilhado, porque a Universidade de Aveiro é uma universidade reconhecida cientificamente. E a comunidade, se quisermos pensar numa zona mais fechada, a comunidade também reconhece que a Universidade de Aveiro é uma boa universidade. Então vamos tirar partido disso, vamos mostrar qual é a nossa associação à universidade, o que é que fazemos nessa universidade e que articulações já montámos nessa universidade. Um último ponto, a calendarização. Se nós estamos a preparar uma comunicação de ciência, um evento de comunicação de ciência, no início de setembro, quando a escola está a arrancar, se calhar os professores, a direção da escola, não vai estar muito receptiva à nossa atividade. Não é o momento indicado, se calhar. Mas se calhar, se for nas férias, eu vou ter as crianças e as famílias nessa atividade, se for esse o meu objetivo. Se, por exemplo, o ano internacional sei lá, agora não está a ocorrer nenhum, sei lá, das línguas, imaginem, ocorreu. Então, se eu estou a fazer um projeto de investigação na área das línguas, por que é que eu não faço aqui uma associação? Por que é que o calendário tem que ser meu aliado? Uma das coisas que eu tenho que pensar quando estou a fazer este tal plano da minha atividade de comunicação de ciência é a calendarização. Quando é que é estrategicamente, quando é que é mais adequado para mim, estrategicamente, eu fazer a minha atividade? Tenho que ver no calendário, ok, se destina ao público jovem, de escola, então tenho que ver como é que é, importa-me ser dentro da escola, fora da escola, até me ser fora da escola, é durante o dia, então tem que ser nas férias, eu tenho que fazer todo esse processo prévio, antes do evento, tenho que fazer estas estratégias. Isto para quê? Quando eu tenho estas ideias já claras, estas estratégias montadas, no dia que eu estou no evento, eu consigo dialogar melhor com a audiência, eu consigo criar a tal empatia com a audiência, eu consigo que a audiência acredite, se quiserem um bocado exageradamente usar esta palavra, acredite naquilo que eu estou a dizer, reconheça em mim credibilidade enquanto cientista. É sempre importante a empatia. Fazer com que as pessoas que nos estão a ouvir percebam que nós estamos ali para elas e que estamos solidários com elas, e este solidário não é os coitadinhos, não, mas temos empatia, percebemos as necessidades, partilhamos interesses, partilhamos dúvidas, temos preocupações similares, temos interesses comuns, é muito importante a empatia. E depois fazer aquilo que eu não estou a fazer agora.
que é fazer as perguntas, interagir. Eu já vi que tenho 3 perguntas no chat, eu já lá vou, senão depois não vejo, eu já lá vou. Ou seja, fazer as perguntas regularmente durante a comunicação, pedir às pessoas para levantar as mãos. Ponham as mãos direitas se concordam, batam palmas se acham que o que eu estou a dizer é correto. Há maneiras de envolver as pessoas no evento. Façam as pessoas falar, digam aquilo que têm a dizer. Isto é também uma forma poderosa de percebermos como é que o nosso evento está a decorrer. As pessoas interagem, não interagem? Não sentem à vontade para falar? Então vamos quebrar isso. E eu vou quebrar isso agora também e ver se há aqui alguma questão. Não. Ok, diga-me uma coisa, até agora, relativamente a estas questões daquilo que eu devo fazer antes do evento. Antes do evento, já tinham pensado nisso? Já puseram em prática? Já tinham visto que era algo importante considerar? Algum exemplo, por exemplo, imaginem, fizeram alguma atividade, não consideraram e correu menos bem, e que acham que foi por causa disso. Ou então, ao contrário, tiveram isso em consideração e a atividade correu bem exatamente porque tiveram isso em consideração. Alguém vai partilhar alguma atividade, alguma ideia? Sim, posso. Força! Olá. Cristina, olá! Olá, Susana. Tudo Bom bem, estás dia, boa? bom dia a todos. Olha, estava-te a ouvir e estava mesmo a pensar numa formação, aliás, numa palestra que dei da minha área, para quem ainda não sabe, eu trabalho na área do luto, e imagina, então a palestra era para um público ligado, eu em conjunto com um padre, inclusive, a fazer a moderação, e era um público que efetivamente tinha estas características da religião e muito dinâmico e muito inserido na comunidade. E de facto eu faço esta interação e coloco as questões, até porque o tema em si puxa um bocadinho esta partilha. Mas a um dado momento eu queria falar, não é? Ou seja, isto está tudo um processo científico, então eu queria falar um bocadinho sobre o processo de luto e aquilo que eu tenho vindo a estudar ao longo do tempo, e eu pensei, então como é que eu chego até eles? Analogia. O público que ali estava, de repente eu pensei, então o que eles fazem, será que eles fazem as peregrinações? Eu estava a dizer, olha, o esforço que vocês fazem, por exemplo, nas vossas caminhadas, alguém aqui já foi peregrino? E de repente toda a gente levanta a mão e eu, boa, então vocês sabem quando de repente estamos a chegar e aquele albergue está cheio e tem que fazer mais 10 km e eles, nem me diga nada, isso aconteceu, não sei quando, ou seja, aquilo que eu queria transmitir a nível de processo científico, é óbvio que se eu estivesse lá a debitar os conceitos demasiado teóricos, iria perdê-los completamente, consegui através desta analogia de experiências pessoais deles, para eles perceberem um bocadinho o desafio que é muitas vezes fazer um luto, portanto, acho que queria partilhar com... Mas é mesmo tentarem olhar para as pessoas que estão à vossa frente e perceberem como é que eu vou chegar até eles, e às vezes é aquele clique naquele momento que depois nos embala novamente para nós conseguirmos fazer estas partilhas. Sim, muitas vezes, por isso é que se conseguirmos fazer esse trabalho prévio, sabemos para quem vamos falar, correu muito bem, não é? Desbloqueaste e conseguiste dar a volta perfeitamente, mas às vezes nem sempre conseguimos, não é? Na hora, ter aquela ideia que possa desbloquear a conversa. Então, quanto mais nos prepararmos, não é? Quanto mais tivermos um bocadinho para refletir, para tentar perceber quem são as pessoas para quem vamos falar, podemos ter várias estratégias guardadas, digamos assim, podemos pôr em prática. Se a interação não está a ir ao encontro daquilo que nós queremos, ou então, como Cristina estavas a dizer, queremos dar a nossa parte à ciência, não é? Queremos sustentar o que estamos a dizer na ciência, mas está ali um bocadinho difícil, as metáforas, as analogias são fundamentais. E depois, ainda bem que falaste nisso, eu acho muito engraçado quando as pessoas me dizem, já várias pessoas me disseram que, mas os físicos, é muito mais fácil para os físicos e para os astrónomos fazer a comunicação de ciência, porque toda a gente quer saber do espaço, por exemplo. Então, mas vamos lá ver uma coisa, eles têm aquelas fórmulas dificílimas, eles têm aquelas coisas que nós leigos, eu leiga, não percebo absolutamente nada, e eles conseguem traduzir. Então nós, não será mais fácil, ainda mais fácil para nós, conseguirmos dar esse salto? É que às vezes pensamos que nós, como dizia no outro dia, nós somos cientistas, mas não mudamos o mundo, mudamos as pessoas, não é? E então, não será mais fácil para nós, não temos aquelas fórmulas gigantescas, temos que traduzir para a sociedade aquilo que investigamos,
de uma maneira muito mais simples. Se calhar nós somos privilegiados nesse sentido e estamos, como há pouco eu estava a dizer, é uma mais-valia para nós, vimos da área das ciências da educação, já temos esse background, conseguimos passar essa mensagem, a comunicação da ciência. Excelente, obrigada, Cristina. Vou continuar aqui a nossa partilha. Agora, depois do evento, quando estamos a terminar, mesmo a terminar a nossa comunicação de ciência, é importante, se calhar numa última pergunta, tentar perceber qual é a reação, qual é a percepção do público àquilo que tivemos a conversar. Podemos passar um formulário muito simples, podemos convidá-los a partilharem connosco, seja por e-mail, por carta manuscrita, por desenho, estamos a pensar nas crianças, quais são os seus pensamentos sobre o evento. É importante que as pessoas percebam que as suas opiniões são válidas para nós, cientistas. Agora vocês podem me dizer, Susana, está bem, mas eu não vou considerar o que um senhor me disse na minha comunicação de ciência para alterar as minhas questões de investigação do projeto de doutoramento. Claro, não é isso. Mas se calhar pode haver novas pistas de desenvolvimento à investigação, tendo em conta o comentário que essa pessoa possa ter feito na nossa atividade. Pode haver, aliás, há estudos que provam que quanto mais comunicação de ciência fazemos, mais pistas de investigação podemos desenvolver, mais publicamos, tudo em catadupa. Ou seja, é importante, se as pessoas estiveram ali a ouvir-nos, a conversar connosco, preferencialmente a conversar connosco, eu acho que, e no seguimento da empatia que estávamos a dizer, é importante mostrar-lhe que a opinião deles é válida e que nós, cientistas, consideramos a opinião deles, que não sendo cientistas, mas para nós também é importante. Podemos deixar os nossos contactos, podemos disponibilizar, porque não? Entrem em contacto, tenham dúvidas, mandem um e-mail. A ciência e os cientistas têm que ser contactáveis para a sociedade, para a comunidade, para o cidadão comum. Nós no laboratório a que eu faço parte, no CDTFF, o grupo de comunicação de ciência, que estamos a desenvolver algumas estratégias, é uma das coisas que falamos muito, ou seja, que no nosso caso, a nossa audiência principal, se calhar, provavelmente serão os professores, não é? Portanto, é um laboratório de línguas. Mas é importante que os professores saibam que os cientistas que estão na academia estão de portas abertas para dialogar, para receber ideias, para fazer propostas. É importante que a sociedade saiba que os cientistas são contactáveis, não estão lá na sua torre de Babel, não estão fechados, ainda para mais a nossa universidade nem muros tem, o que é uma mais-valia e de um simbolismo gigante, na minha opinião. Por isso é importante que nesta avaliação seja feita também envolvendo o público. E para que é que avaliamos? Nós podemos avaliar as atividades de comunicação de ciência por várias razões. Para divulgar resultados das atividades, para prestar contas a empregadores e a financiadores, não é? Portanto, FCTs e afins, gerar publicações científicas, sim, melhorar a eficácia das atividades de comunicação. Um dos pontos que eu penso que poderá ser fundamental é, quando nós fazemos uma atividade de comunicação de ciência, se nós não a avaliamos nas perspectivas de quem foi o público-alvo dessa avaliação, dessa comunicação, nós próprios, tentar a equipa refletir sobre isso, nós podemos perder oportunidades de melhoria muito significativas. E agora eu contra mim falo, as rúbricas do A-Educação. Como é que são avaliadas as rúbricas do A-Educação numa perspectiva do público? Por exemplo, no jornal, as pessoas compram o jornal. Eu posso, por exemplo, ver quem são no site do jornal, pedindo ao jornal, mais uma vez, acionando a parceria, quantos downloads tiver, porque as rubricas, passado algum tempo, estão disponíveis, quantas e quais rubricas é que tiveram mais downloads, para perceber qual é as temáticas que o público se interessa mais. Posso ir junto dos colegas do online e fazer exatamente a mesma coisa. Isso pode me dar um indicador. Eu posso perceber que, por exemplo, as rúbricas de uma determinada área, o público não tem tanto interesse. E podemos refletir em equipa, em grupo, alargado do centro de investigação, porque é que será que aquelas temáticas não são tão interessantes para o público? Podemos ver, é a maneira como se escreve,
é propriamente, especificamente, estamos a usar muito jargão científico, lá está, a maneira como se escreve. Todas estas avaliações são importantes para podermos melhorar, podemos fazer sempre melhor, sempre. Agora, avaliamos com quem? Os tais públicos, e aqui a questão da diversidade, tentar perceber se o público que estamos a avaliar que está à nossa frente, se é representativo, a questão da diversidade, os próprios comunicadores, os cientistas, os jornalistas. Podemos envolver, imaginem há pouco estávamos a falar nos mídias regionais. Se estamos a fazer uma atividade em parceria com os mídias regionais, então vamos envolvê-los no processo de avaliação também, a perspectiva deles, o enfoque deles sobre a atividade que estamos a desenvolver. Assim como no nível mais superior, por exemplo, imaginem, desenvolvem uma atividade e junto à coordenação do CIDTFF a compreender qual é a percepção que a própria coordenação tem acerca da atividade que vocês estão a desenvolver. É importante vários atores, vários enfoques, várias perspectivas sobre a nossa atividade de comunicação de ciência, para podermos melhorar, ver se os nossos objetivos foram alcançados ou não, se teve impacto no público ou não. Quando? Podemos fazer antes o tal pré-teste. Imaginem, por exemplo, que eu faço a avaliação com um questionário ou um formulário, faço um formulário no final da minha atividade. Tenho que fazer um pré-teste. Durante a questão de levantar a mão, há pouco a Cristina estava a partilhar, não é uma avaliação, mas é logo um indicador, se calhar, que as pessoas puseram a mão e puderam participar. Pode ser um indicador se no plano de comunicação, da atividade, o indicador era a manifestação de interesse das pessoas na participação da conversa, por exemplo. Posso fazer logo a seguir, que termina, ou meses depois, semanas, depende tudo dos meus objetivos. Imaginem que eu quero, por exemplo, ver a longo prazo o impacto que teve a alteração nas atitudes das pessoas, por exemplo, sobre a ciência, a maneira como percepcionavam a ciência. Tem que se calhar dar algum tempo para as pessoas, não sei, vamos ver o que é que a literatura nos diz, qual é a melhor altura. É importante também definir quando é que avaliamos e o quê. Ou seja, a satisfação do público, dos participantes, lá está, dos vários interlocutores, se é eficaz ou não no cumprimento dos objetivos, se pretendemos sensibilizar só para o tema, se foi conseguido ou não, se a mensagem foi bem compreendida, a questão da ciência e dos seus processos era um objetivo, foi alcançado, isso promoveu mudanças de comportamento. Eu não tenho que todas as minhas comunicações de ciência têm que fazer mudança de comportamento. É isso que eu quero? Então vamos tentar perceber qual é o comportamento que existe e o que é que eu vou fazer para que passe a ser outro comportamento. Temos que ter essas reflexões todas antes de começarmos. E, só a título de exemplo, alguns tipos de avaliação. Até, às vezes, há muitos restaurantes que já adotam isto, ou seja, no final acabamos de almoçar, de jantar e clicamos não precisamos saber ler, não precisamos ter determinada idade, não temos de ter determinadas habilitações, como eu disse, ou seja, é só dizer, identificamos os simbolozinhos, se estamos mais felizes ou menos felizes com a refeição. Por exemplo, posso fazer um mural onde as pessoas põem comentários sobre a atividade. Posso deixar um livro aberto onde as pessoas deixam comentários. Ou seja, há muitas maneiras de avaliar, temos é que encontrar qual é aquela que funciona na nossa atividade de comunicação de ciência. Por exemplo, este Personal Meaning Maps, imaginem que vocês têm uma exposição. O que é que acontece? Podemos dar uma folha aos participantes, aos visitantes da exposição, se quisermos, com uma palavra-chave. As pessoas no início é-lhes pedir para fazerem uma associação de palavras com uma caneta, imaginem, azul. A pessoa vê a exposição, faz parte da atividade e depois no fim devolvemos a mesma folha à pessoa e com uma outra caneta a pessoa acrescenta, risca, completa aquilo que disse no início. Conseguimos fazer uma análise também da mudança, não é? Do impacto da atividade que teve no conhecimento que a pessoa, na percepção que a pessoa teve sobre determinado assunto. Agora, vamos fazer um exercício, eu vou passar aqui, vou parar um bocadinho e vou-vos perguntar relativamente a estas questões de comunicação de ciência, quem é que já fez iniciativas de comunicação de ciência, desenvolveu comunicação de ciência? Metam lá as mãozinhas no ar. Não temos ninguém? A Marina está ali com a mão no ar. A Sara também, a Marina, boa. Sara? Mas comunicação em ciência, comunicação em congressos e isso assim? Não. Comunicação de ciência não académica. Para públicos não académicos. Já fez? Eu Não. não sei se
Se era para mim. É que eu não sei quem é que está a falar. Quem é que está a falar? É a Sara, não é? Sim. Sim, Sara, força. Olha, até estava a colocar uma questão no chat acerca disso. Boa. Eu há uns anos, para aí em 2014 ou 2016, fui convidada, eu sou da área da psicologia, e fui convidada a dar uma palestra sobre um tema da psicologia, a minha escolha, aberta a toda a população que se quisesse inscrever naquela palestra. E era promovido por quem, Sara? Diga. Era promovido por quem? Quem é que fez o convite? Era por uma biblioteca municipal. Boa. Então, eu bem queria preparar a palestra, não é? Para que pudesse interessar à maioria da audiência, mas de facto eu tinha uma audiência muito heterogénea e acabei por preparar. Pronto, pensei que pessoas é que poderiam aparecer. Apareceram idosos, apareceram adultos, apareceram adolescentes, apareceu uma audiência muito heterogénea. E eu tive algum medo de perder a minha audiência, não é? Se começasse a falar de coisas muito específicas da psicologia ou assim, mas depois acabei por tentar perceber qual é que era as questões da audiência e acabou por correr bem. As pessoas acabaram por participar e acabou por correr bem. Mas eu, ou seja, Sara, se estou a perceber bem, houve ali uma altura que foi fundamental perceber a perspectiva do público, da audiência, não é? Quais eram os interesses que eles tinham relativamente à psicologia. Foi isso, Sara? Sim, dá-me a impressão que eu acabei por tentar agarrar a audiência achando que um interesse em comum de todos eles seria o próprio tema da palestra. A palestra era sobre a felicidade explicada pela neurociência e então achei que, enfim, toda a gente que ali apareceu talvez estivesse interessada nisso, não é? E então tentei apanhá-los por aí, mas estava com receio que o tema se esgotasse logo aí, à procura das motivações das pessoas e que depois disso que os pudesse perder novamente, mas acabou por correr bem, mas honestamente não sei muito bem como cientificamente. Tal empatia, Sara, provavelmente a empatia a funcionar, não é? Houve aí muita empatia. Boa, excelente, obrigada pela partilha. Boa. Obrigada. Ângela. Bom dia a todos. A minha experiência de comunicação de ciência foi no concurso internacional FameLab, por exemplo, onde já fiz outras coisas pontuais, mas acho que essa se calhar é que se justifica falar aqui. Que para quem não conhece, é de facto um concurso internacional que começa com sessões regionais e depois vai uma sessão nacional e depois a pessoa que for selecionada nessa sessão nacional então irá representar Portugal internacionalmente. A ideia da iniciativa é que em 3 minutos nós consigamos partilhar uma temática da nossa investigação para o público em geral. Portanto, nós tínhamos de facto cada um de nós 3 minutos para partilhar alguma coisa e depois o júri iria no final fazer algumas perguntas e selecionar. Pronto, basicamente foi assim a minha grande experiência. Para ti o que é que foi mais difícil nesse processo? O que é que foi mais difícil? Só para dizer que a Ângela foi finalista nacional. Pronto, ela não disse, mas eu digo. É difícil, nós vamos um bocadinho inicialmente com aquele espírito de ninguém quer saber nada do que é que nós andamos a fazer na educação e temos mesmo que quebrar isso na nossa mente porque acaba por não ser verdade, porque de facto eu era a única da área, portanto a maior parte dos meus colegas eram da área das ciências naturais, praticamente todos, da física, da bioquímica, pronto, não tinha nada a ver com as nossas áreas, das ciências sociais, eu era a única. E achei sempre bem, eu vou para lá e pronto, aquilo não vai dar em nada, não é? E o que é certo é que depois, quando nós de facto nos empenhamos e tentamos transformar a nossa investigação em algo que interessa efetivamente aos outros e que passe uma mensagem, acabei por realmente conseguir ir avançando e chegar à final nacional, o que não seria nada de todo de esperar, não é? Portanto, acho que é mesmo importante a nossa área, nós investirmos mesmo em comunicação de ciência, porque não é de todo verdade que o público não quer saber o que nós andamos a fazer. Nós temos é que tornar aquilo que andamos a fazer interessante para o público e mostrar ao público que afinal faz sentido saber um bocadinho mais sobre educação. Excelente, Ângela, muito obrigada pela tua partilha. Boa, obrigada. João, não consigo. João. Joana, pronto, bom dia a todos. Bom dia.
Então, eu não sei se entendi ao certo, mas pronto, comunicação de ciência para públicos não acadêmicos, não é? Assim como Sara, também sou psicóloga da educação, e por muitas oportunidades tive de partilhar, por exemplo, conhecimento com pais em escolas. E os temas os mais variados: desenvolvimento, sexualidade, aprendizagem, socialização. E acho que uma das coisas que tocou há pouco, Suzana, que me deixaram bastante feliz, é o aspecto empático, não é? Os pais muito preocupados com alguns aspectos, digamos, né? O filho numa fase mais inicial de desenvolvimento ou na adolescência, e quais são essas preocupações? Eu não tenho filhos, né? Pelo menos não vivos, e uma das coisas mais importantes que eu acho quando se vai partilhar um conhecimento é justamente saber para quem estamos falando. Sempre tive muito esse cuidado. Então, por exemplo, se é uma condição necessária usar um termo técnico, usa-se, é evidente. Mas uma adequação de linguagem sempre eu acho que é necessário, né? Falar difícil não quer dizer que as pessoas vão ter aí o dado de compreensão, por exemplo. E, ao mesmo tempo, né, usar os termos, sim, se eles são necessários, usa-se. Mas eu acho que, a partir de tudo, sentir como o outro recebe a nossa fala. E aí vem um outro ponto da sua comunicação aqui, que eu achei fantástica, que é essa abertura de trocas, não é? De diálogo. Então, pronto, no início, de repente, uma dinâmica ali de aquecimento sempre ajuda, quebrar um pouco o gelo, fazer com que as pessoas não se sintam amedrontadas. Olha, lá vem uma psicóloga, né? Aquela coisa... Claro que sim. Hoje é aquela coisa de que psicólogo sabe tudo, vê tudo, dá solução para tudo e pronto, não é verdade, né? Vamos tirar aí essas imagens distorcidas, mas evidentemente que estamos aqui para trocas, porque também entendo uma coisa, quando comunicamos algo de ciência, penso eu também, não é? Que aprendemos imensamente nessas trocas. Então, seria isso que eu teria para partilhar. Excelente. Obrigada, João. Obrigada. Nada, imagina. Marina. Olá, bom dia. Eu pontuei aqui 3 coisas, na verdade, que eu estava pensando. Primeiro, que toda a gente que participou do PI no Minuto, Ciência em Cena e os outros eventos do Departamento de Educação, né, fizeram comunicação de ciência informal através de vídeos, né? Então, muitas pessoas não levantaram a mão, mas fizeram, né? Então, foi também um evento que a gente fez que eu acho muito importante, que a gente estava até conversando aqui no chat, que eu vejo que muitas academias não estimulam a comunicação de ciência informal para a sociedade, né? Não faz esse estímulo, e isso é muito importante fazer, por isso que o CIDTFF, Departamento de Educação, faz bastante isso, eu vejo isso como muito importante. A segunda coisa que eu queria falar foi no meu mestrado. Para quem não me conhece, eu sou designer e fiz um mestrado em design da comunicação. E também fiz um momento também para partilhar a minha investigação, os resultados da nossa investigação com professores, porque a gente trabalha no âmbito de desenvolvimento de recursos didáticos lá no Brasil. Então, também foi um momento de partilha dos resultados da investigação. Não foi para pares acadêmicos, porque não eram investigadores em design, era como se fosse o público da nossa investigação está ali ouvindo o que a gente tinha para partilhar e trocar, sempre no sentido de conversar, porque eu vejo muito a comunicação de ciência como esse diálogo. Claro que em alguns momentos, como a Suzana falou, existe a questão da informação, tem que saber como é que comunica, passando a informação diretamente, né, no modelo DEFCIT, mas eu acho que o diálogo é sempre mais interessante. E, por fim, também, como a Joana fez no âmbito da psicologia, também sempre trabalhei comunicando design para não designers. Então, já falei sobre a minha investigação do meu trabalho de design no Brasil para estudantes do ensino secundário, para empreendedores, e também para público em geral. Também já trabalhei no formato de educação não formal, fazendo workshops e tal, para conscientizar sobre a importância do design na vida das pessoas em geral, que a gente usa design no dia a dia, mas não percebe às vezes. Então, também foi bem interessante aí nesse sentido. Acho que foram Faz um balanço positivo dessas várias experiências, Marina? Não percebi. Fazes um balanço positivo dessas várias experiências? Sim, sempre aprendo muito, na verdade. Eu acho que é sempre muito positivo essa troca, né? Porque quando a gente está conversando, quando a gente está preparando um material, qualquer coisa, enfim, pensando no diálogo, eu acho que a gente sempre aprende mais. E por isso que eu gosto de conversar, porque eu gosto do feedback e comunicar isso. O emissor é ter feedback também.
E aí, por isso que eu acho que o diálogo é interessante. Eu acho que sempre foi muito positivo, não sei se foi essa a pergunta. Sim. Eu acho, eu fiz essa pergunta no sentido de reforçar que no nosso próprio desenvolvimento enquanto investigadores na área da educação, os contactos e as possibilidades que a comunicação de ciência nos possibilita, nos permite, na minha perspectiva, eu acho que contribui e muito para o nosso desenvolvimento enquanto investigadores. Lá está, voltamos ao início daquilo que eu dizia, somos da área da educação, ou seja, o contacto com as pessoas está sempre presente, seja numas áreas mais à esquerda, mais à direita, mais acima, mais abaixo, as pessoas, a comunidade, a sociedade está sempre presente na nossa investigação, não é? A nossa investigação é com e para a sociedade. E estamos neste projeto, num projeto de doutoramento, criámos o nosso espaço, criámos a maneira de encaixar, passo a expressão, o nosso projeto de investigação com atividades de comunicação de ciência, todos temos a ganhar, mas em primeiro lugar eu acho que nós próprios, e claro, ou devolvemos à sociedade. Eu já tinha dito isto quando estivemos lá na Fábrica da Ciência Viva, o António Granado, no prefácio que ele fez ao nosso e-book do Educação à Escuta, ele falava lá que, apesar da comunicação de ciência não ser muito valorizada em termos de progressão de carreira, na questão da academia, etc., a comunicação de ciência é o ato mais nobre que um cientista pode fazer, não é? Ou seja, é extremamente altruísta, é eu pegar naquilo que faço, naquilo que eu desenvolvo, naquilo que eu dedico a minha vida e partilhar com o outro, partilhar com a comunidade à qual eu faço parte. E independentemente daquilo que podemos ganhar, em termos de progressão de carreira, currículos, etc., eu acho que há sempre, não numa lógica de o cientista, o salvador da pátria, não tem nada a ver com isso, e que nós vamos levar a luz e iluminar os que vivem nas trevas, não tem nada a ver com isso, mas sim com a capacidade de partilhar com os outros aquilo que nós investigamos. E no caso da educação, como há pouco a Ângela estava a dizer, é muito importante desconstruirmos esta parte que ninguém quer saber daquilo que eu faço. Não. As pessoas associam aquilo que nós fazemos ao senso comum. Então, vamos tirar isso a nosso proveito, vamos trabalhar cada um nas suas áreas, nas suas coisas, para que possamos cada vez mais, a comunicação de ciência e educação, estar presente no dia-a-dia dos cidadãos, das comunidades, e só é possível se nós quisermos. Não adianta haver 500 iniciativas no CEDTFF se os investigadores não aderirem. Não adianta fazer-se parcerias com a Rádio Terra Nova se os investigadores não aderirem. Portanto, há sempre esta questão que temos que ser nós. Nós, como eu costumo dizer, não vamos ser os velhos de Restelo de nós próprios. Nós é que temos que acreditar que vamos ser capazes e vamos conseguir. A Ângela, ela não fala muito nisto, mas a Ângela foi à final da FameLab a nível nacional. Ou seja, é todo o mérito dela, da capacidade que teve em pegar da investigação dela e transformar em algo, como estava a própria Ângela a dizer, em algo que seja interessante e apelativo para o cidadão comum. Seja cientista, não seja cientista, é muito importante. Ângela, sim. Queria só dizer que mesmo para nós, enquanto investigadores, o termos que repensar ou pensar o nosso projeto, os nossos conceitos, de forma a conseguir explicá-los, também nos obriga, é um exercício difícil, mas também nos faz olhar para algumas coisas de uma forma diferente. E isso acho que também é útil para nós e para a nossa investigação. Claro, plenamente, Ângela, obrigada. Sim. Mais alguém quer partilhar? Quer se juntar a estas colegas que fizeram aqui umas partilhas tão interessantes? Liliana, força. Posso só dizer aqui duas coisas, ainda na sequência daquilo que tu, Susana, disseste e que a Ângela também disse. O público pode parecer desinteressado, mas está interessado se a mensagem chegar ao público. E o último Eurobarómetro mostra isso mesmo. Neste momento os portugueses são daqueles dos cidadãos mais interessados em saber mais sobre ciência. Portanto, isto mostra que eles estão interessados. Claro que se a mensagem for difícil de entender, isso acontece no geral. Se a mensagem for difícil de entender, nós desligamos e não vamos ter interesse naquilo que estamos a ouvir. Outra questão que eu queria aqui acrescentar, e estou mesmo de saída também, era a questão de quando pensamos numa iniciativa, numa ação de comunicação de ciência,
uma das últimas em que tive a oportunidade de participar foi o Explica, que eram uns pequenos vídeos que nós colocávamos no Facebook, nas redes sociais. Ora, aqui está uma questão interessante, é que não dependia só de nós o sucesso da comunicação e da nossa ação, porque temos uma plataforma que tem um conjunto de fórmulas, uma dinâmica muito própria e que também influencia, digamos, o sucesso da nossa ação. Ou seja, eles têm um conjunto de algoritmos e as estatísticas que nós recebemos variam muito também de acordo com esses algoritmos, não apenas com o tipo de mensagem que nós construímos, se a mensagem está bem construída ou não, se o vídeo está bem conseguido ou não, também tem a ver muito com o tal algoritmo, ou seja, a quantas pessoas é que eles fazem, e são eles que fazem chegar a mensagem, porque depois há aqui toda uma questão de interesse por parte da plataforma em que nós também pagamos a difusão desse conteúdo. Nós nunca quisemos fazer isso, sempre procuramos que o conteúdo chegasse de forma, como se costuma dizer, exatamente, orgânica, não é? Sem estarmos a impulsionar através de uma campanha paga, e isso influencia muito também o número de pessoas a quem chega a nossa mensagem. Portanto, isto só para deixar esta questão aqui também, às vezes não depende só de nós e da nossa boa capacidade de transmitir o que nós queremos, depende, se for numa plataforma deste género, depende também da dinâmica das plataformas, e era só para deixar isto que também temos que ter aqui em consideração quando pensamos numa campanha de comunicação, se não for direta, também vamos ter aqui algumas interferências e temos que contar com elas e saber até criar estratégias para as contornar. E com isto... Sim. Muito obrigada, Liliana. Ok, vamos então agora avançar para o nosso trabalho. São 11h30, eu penso que temos agora aqui uns minutinhos para fazer um trabalho de grupo, está bem? Não sei se os nossos chefes, Ricardo e Sara, o que é que acham, se avançamos ou não? Claro, avançamos, se toda a gente não se importar de prolongar um pouco mais a sessão. Ok. Então, o exercício é o seguinte, ou seja, vamos fazer aqui um trabalho de grupo, vocês vão ser todos distribuídos por salas, a Sara e o Ricardo simpaticamente vão vos organizar, e o objetivo é planificar uma atividade de comunicação de ciência com particular ênfase na audiência. Ou seja, vamos fazer aqui uma espécie de uma simulação, apenas para abordar um pouco aquilo que temos estado a falar até agora. Assim, vamos criar 3 personas, ou seja, futuras audiências, considerando a atividade de comunicação de ciência que irão desenvolver no exercício B. Portanto, não é obrigatório preencher todos os campos, até porque o nosso tempo já está muito limitado, mas a Sara e o Ricardo vão partilhar convosco um link da Google Drive, que é exatamente para cada grupo aceder aos documentos que eu agora vou mostrar e poder preencher logo lá. Então, para pensarmos, como estávamos há pouco a falar, quem é a audiência para quem nós falamos, podemos começar pelo mais simples. Podemos inventar um nome para nos ajudar a pensar. Isto são estratégias para nos ajudar a pensar para quem vamos falar, para quem vamos comunicar. Que idade é que poderá ter? Se é estudante de que ano? Qual é a profissão? Onde é que vive? Isto é o primeiro passo para tentarmos criar estas personagens, estas personas. Os grupos, como eu estava a dizer, estamos limitados no tempo. Se não tiverem possibilidade de fazer as 3, façam só 1, 2, deixe totalmente ao vosso critério, está bem? Depois, a segunda parte já é um pouco mais específica, tem a ver com as atitudes perante a ciência. Já tem algum conhecimento daquilo que lhe vai dizer? Ou seja, eu vou falar sobre educação em matemática.
aquelas pessoas já têm algum conhecimento sobre isso? Como é que eles souberam da atividade? Há pouco eu perguntava à Sara Félix, quem é que tinha promovido a tal palestra que ela deu. Foi numa biblioteca, ok, foi através da biblioteca, então as pessoas que vão lá sabem para o que vão, ok. Será que procuram informação científica por si próprios? Acham que é o tipo de pessoas que procura por si próprios, faz algumas pesquisas? Será que conhecem algum cientista ou eu vou ser a primeira cientista que eles vão encontrar? São, por exemplo, decisores políticos que podem influenciar o meu percurso científico ou o impacto daquilo que eu estou a investigar? Estas pessoas, estes participantes, estas pessoas que eu estou aqui a imaginar, falaram de ciências com os seus pares? Há alguma área de ciência em que estarão particularmente interessados? Posso fazer aqui, criar estas personagens associados com as características que definimos na parte mais simples. Em que aspecto do meu projeto, atividade, essa pessoa estaria mais interessada? Eu há pouco, penso que não referi, quando nós estamos a pensar no nosso projeto de doutoramento como um todo, e em comunicação, referi, mas não destes modos, quando estamos a pensar no nosso projeto de doutoramento como um todo, e estamos a pensar em atividades de comunicação de ciência, eu posso simplesmente pegar num ponto apenas e fazer uma temática apenas do meu projeto todo e fazer essa comunicação de ciência. Eu posso não ter interesse em que as pessoas saibam especificamente quais são as minhas questões de investigação, quais são as metodologias que eu uso. Importa dizer as metodologias se o que eu quiser partilhar é o processo científico, mas temos que também fazer esse filtro daquilo que realmente é válido e é interessante para aquele público, sobre o meu projeto. Que preocupações teria esta pessoa sobre o meu projeto que eu estou a desenvolver, a atividade? E depois, se quiserem, provavelmente já não terão tempo, mas se quiserem dar largas à imaginação, que filmes ou programas de TV vêem? Isto tem a ver com a tal empatia, com criarmos pontos comuns, o tipo de livro leem, se jogam videojogos, se calhar, onde é que passam o seu tempo online, hoje estamos muito no contexto online, que redes sociais é que usam, por exemplo, onde é que fazem as compras, ou seja, são várias questões, estas ou outras que poderão acrescentar, que poderão servir de pistas para criarmos um perfil, mais ou menos, estas personas associadas à atividade que iríamos desenvolver. Isto para quê? Para podermos classificar uma atividade de comunicação de ciência. Eu deixo-vos aqui 2 templates, podem escolher aquilo que quiserem, ou se quiserem usar um no outro, estamos perfeitamente à vontade, só tenho que depois fazer o upload na Drive, em que o template 1 tem atividades, cronograma, os resultados esperados, quem é que é o responsável, como é que é feita a avaliação, o status das várias tarefas e as notas, ou seja, eu pus aqui alguns exemplos do que é que poderá conter cada um destes tópicos, deste template, e um segundo template mais simples, mas também poderá ser complexo, depende daquilo que nós optarmos por criar, quem, o quê, para quem, quando, como, com que efeito, e depois sempre as notas laterais. Ou seja, o objetivo agora é irem para os grupos, associarem-se nos trabalhos, já estamos pouquinhos, não é? Estamos 21, dá para fazer alguns grupos, o Ricardo e a Sara de certo os agruparão da melhor maneira possível, e temos 15 minutinhos agora para poderem fazer este trabalho, ou seja, está interligado, não é sequencial, ou seja, eu posso estar a começar a preencher qual é a minha atividade que eu quero fazer, e ao mesmo tempo pensar nas pessoas, nos perfis, estão a ver? Ou seja, eu posso criar aqui a minha estratégia, porque quando eu for para o terreno, na vida real, passo a expressão, também vou fazer o mesmo. Portanto, em equipa, tentem perceber que é que uns podem até fazer mais das pessoas, outros vão preenchendo os templates da planificação, vamos fazendo. Ora bem, é 11h35, encontramos aqui às 11h50, está bem? Bom trabalho e até já. Ok, então já estamos todos, não estamos? Estamos. Ok, dado adiantado da hora e também, pronto, sabemos que tiveram muito pouco tempo para se apropriar do documento e tocar algumas ideias, um dos principais objetivos que nós tínhamos era que vocês ficassem com os templates e que vos possam ser úteis daqui a amanhã. Portanto, isso era logo o principal objetivo assumido, e que vos sejam muito úteis e adaptem-nos e façam aquilo que quiserem a partir disso. Agora, como temos pouco tempo e também temos algumas, vamos fazer aqui uma escolha, uma seleção automática de 2 grupos, portanto estamos 4, 2 grupos para apresentar, está bem? Portanto vai ser num programa que o Ricardo tem ali que faz magia e que escolhe as pessoas ao calhas. Portanto, muito básico. Ai, sorteador, que fino. Ok. Vamos assistir.
o sorteio agora. Toda a gente sabe qual é o grupo, não sabe? Opa, sério. Grupos 1 e 3. Já ouvi o Francisco a queixar-se, portanto calhou-lhe a ele. É assim? Ficas assim tão chateado? Não, estou a brincar. Foste apanhado. Ok, então, quais são os grupos? Mas nós Grupos somos 1 e 3. Mas nós 1 e somos os 3. três. Nós Então, somos... o grupo 1. Algum porta-voz que queira partilhar? Fabrícia! Algum voluntário nomeado? Carla. Professora, nós começamos, né? Não deu tempo de fazer quase nada. Nós fizemos a parte 1 mais simples. O nome seria Pedro, a idade 12 anos, estudante do 7º ano. Fabrícia, pode partilhar para nós vermos, se quiser, pode partilhar. Posso? Pode, força. Vamos lá. Deixa eu ver onde é que ele está. Está dando para ver aí, professora? Tá. Força. Então, o primeiro, o aluno seria o Pedro, a idade 12 anos, estudante, sim, de que ano? 7º, qual a profissão? Estudante, onde vive Coimbra. Ok. Será que já tem algum conhecimento do que lhes vai dizer? Sim, nós pensamos que sim. Agora não estamos a ver a outra, só estamos a ver a 2. Só estamos a ver a parte 1. Nós preenchemos um só. O segundo slide, vocês não estão vendo? Não. Ué? Vamos a ver o slide que diz parte 1, o mais simples. Sim, depois o 2, não? Aqui aparece para mim. Se calhar experimentar interromper o compartilhamento e partilhar de novo já com o slide 3 aberto. Só um minutinho, por favor. E agora? Não? Agora ainda não estamos a ver nada. Também não tem muita coisa preenchida, professora. Porque nós paramos aqui. Ok, então vamos avançando. Ou seja, então era um estudante, não era? 12 anos, sim, andava no 7º ano, se bem me recordo, não é? De Coimbra. O 7º ano. Será que ele já tem algum conhecimento do que eles vai dizer sim? Como é que eles souberam dessa conversa, atividade ou projeto? Através da divulgação na escola. Será que então o contexto, Fabrícia, desculpa interrompê-la, então o contexto poderia ser, ou seja, a partir da escola é que esta atividade de comunicação de ciência que vocês iriam desenvolver é que foi disseminada, é isso? Foi na escola? Ok. Sim. Tá. Será que procuram informação científica por si próprios? Nós acreditamos que nessa idade ainda não. Conhecem algum cientista pessoalmente? Eu acredito que também, nós acreditamos que ainda não. São eles os responsáveis pela tomada de decisão sobre os temas que investiga. Pela minha experiência aqui no Brasil, também não. Né? Falam de ciência com seus pares, algumas crianças sim, alguns alunos sim, e há alguma área da ciência em que estejam particularmente, não estou conseguindo ver o restante, interessados ou sobre o qual tenham conhecimentos, alguns sim, especificamente não. Nós paramos aí. Ok, tá bom. Diga uma coisa, de que modo é que essa persona, esse perfil, essas características poderiam, na vossa opinião, condicionar ou definir a estratégia que iriam usar na atividade de comunicação de ciência? Então, professora, num primeiro momento, nós pensamos no nosso próprio projeto de investigação. Boa. E, no caso, foi um exemplo do meu projeto. Né? Eu vou trabalhar com os alunos do 6º ano, do 6º e 7º ano, e já fiz o primeiro contato com a escola, para que pudesse ser apresentado a esses alunos
os questionários que nós vamos realizar, o porquê dessa pesquisa, qual a intencionalidade dessa pesquisa. Então, inicialmente foi pensado sobre o desenvolvimento de um projeto de investigação de doutoramento. Ok, os colegas querem acrescentar alguma coisa da equipa? Doutora, não houve muito tempo para poder analisar tudo o resto. Desculpa. Nada, sem stress. Diga uma coisa, acham que tentar imaginar, visualizar, inventar este tipo de perfil vos pode ajudar efetivamente a preparar a atividade de comunicação de ciência? Claro que temos que adaptar ao público aquilo que vamos apresentar, como é óbvio, não é? Não Ou podemos... seja, diga, Carla, diga. Nós não podemos falar com crianças que estão no 7º ano da mesma forma como falamos com pessoas que estão no ar, não é? Temos que adaptar todo o contexto e toda a sua apresentação ao público-alvo, até para se tornar interessante e não ser uma seca. Desculpa. Claro. Exato. E numa linguagem bem acessível. E pensem que quando estiverem a fazer este professora. exercício, quando estiverem a fazer este exercício de imaginar, traçar o perfil, estão também a preparar, há pouco como a Cristina falava, ou seja, estão a preparar já mentalmente possibilidades de criar-se em situações que neste caso o público não estava a reagir, não estava a falar tanto, já estão a criar opções, estão a ver mentalmente que vos possam ser úteis para desbloquear conversas, para criar empatia, e isso é o tal trabalho prévio que é importante fazer. Ok, muito bem. Grupo 3. Eu havia pensado também, assim, agora que me veio isso à cabeça, mas esse mesmo projeto vai ser apresentado aos professores da escola, não é? Então, a linguagem utilizada com os alunos de 12 anos é uma linguagem diferente da que vai ser utilizada na apresentação deste projeto para os professores, para o corpo e até o projeto, escola, há partes do projeto que se calhar faz sentido apresentar aos professores que não faz sentido apresentar aos alunos, não é? Aos alunos, sim. Ok, boa. E nós temos... Grupo 3. É o porta-voz. Oi. Então, eu vou falar pelo grupo 3, ok? Francisco, você está compartilhando... Vocês estão vendo a planilha? Sim. Sim, então, o nosso grupo determinou que escolheu a atividade de astronomia, que é o que está em alta hoje em dia, todo mundo fala sobre astronomia. E aqui nós consideramos 3 grupos, né, para poder ser assim, bem amplo. Foi um estudante, uma persona é um estudante, outra persona é uma pessoa que é um profissional, que é um engenheiro, né, o estudante é um estudante de psicologia, e outra persona é um que já está reformado, mas se interessa em acompanhar a ciência, né? Então, esses são os 3 grupos, né, com essa faixa etária também diferente, enfim. Então, o estudante, provavelmente, ele tem algum conhecimento porque está estudando, então ele deve se interessar. O engenheiro, sim, porque a astronomia, uma parte da astronomia ou da ciência astronômica é vista na engenharia. E o aposentado, reformado, ele talvez tenha conhecimento, a gente não tem certeza. A divulgação a primeira pessoa foi um post na universidade, uma divulgação. A segunda pessoa foi um programa de TV e a terceira também foi um programa de TV. Os 2 primeiros estavam interessados. O reformado, nós colocamos não, mas poderia ser talvez, né? A conhecimento cientista, assim, colocamos não, pela experiência aqui no Brasil, não é muito comum a gente conhecer cientista no dia a dia, essa é uma coisa não é muito comum. Eles não têm tomada de decisão, o estudante fala com o seu par, o engenheiro, como ele é da área profissional, ele provavelmente não comenta isso, porque ele está mais voltado para o trabalho dele, né? E o reformado, não. O estudante e o engenheiro eles têm interesse sobre ciência, mas o reformado não. E aí nós paramos, porque
Nós tivemos dificuldade também em compartilhar a tela, em preencher o PowerPoint, então nós perdemos tempo com isso. Por isso que o tempo foi curto, até para a gente poder preencher o resto. Essa, assim, por alto, foi o que nós fizemos, né? E o tema que nós... foi astronomia, mas o efeito era... o objetivo era em compreender as estações do ano, por que tem o dia, tem a noite, né? Esse era o objetivo. Então, assim, fizemos meio na correria, né? Mas foi o que deu para fazer até agora. Já tem título e tudo, não é? Astronomia, Astronotua. Espetáculo. Astronomia. Bem. Muito, Ô Silvio, qual foram assim a dificuldade? Encontraram assim alguma dificuldade a tentar organizar assim mesmo rapidamente e sem nada muito planeado? Identificaram assim alguma dificuldade mais imediata a tentar preencher estas tabelas? Então, na primeira tentativa de preenchimento da tabela foi que uma das meninas, um dos componentes não conseguiu, não estava em modo de edição, estava no modo de leitura, não conseguia digitar. Aí eu não conseguia compartilhar, por algum motivo, quando era para compartilhar, me pedia para adicionar o grupo, ou adicionar as pessoas. E o Francisco foi que conseguiu editar e compartilhar com a gente. Ele que preencheu, na verdade, né? O Francisco Safado do grupo, ele que preencheu e nos disponibilizou a planilha preenchida. Então, nós perdemos um tempo com isso, perdemos alguns minutos. E, Silvio, Agora, em termos da escrita, ou seja, do conteúdo que fizeram, houve algum ponto que acharam mais problemático para definir? Então, eu tive problema por causa da nomenclatura. Eu não entendi o que era, com que efeito. Depois, não, efeito objetivo, nota. Mas como assim nota? A nota é a anotação, né, que a gente chama aqui. Ok. Então, no meu caso, eu tive essa dificuldade. Mas assim, Silvio, deixa-me interrompê-lo. Esta situação que o Silvio agora está a referir, ainda bem que veio ao de cima, quando nós estamos a trabalhar em equipas, não é? Temos que ter em consideração também isto, ou seja, nós estamos a falar, ajustar a nossa terminologia, a nossa maneira de falar para a audiência, mas quando temos uma equipa diversificada, também temos de ter esse cuidado. Ok, desde já peço desculpa a todos que não estão no português europeu, porque realmente nem me ocorreu, mas é um cuidado que também temos que ter, porque isso também faz parte do processo da comunicação de ciência, não é? Ou seja, nós próprios estamos conscientes da diversidade e dos cuidados em termos de comunicação, mesmo entre pares, que temos que ter quando estamos a preparar a atividade. Muito bem, ok, obrigada. Francisco, se puderes. Então, pronto. Temos pena de não termos mais tempo, mas realmente já estamos avançados na hora. Agradeço a todos que tiveram até ao final e aos colegas, obviamente, tiveram que sair por razões que, claro, que teriam nas suas agendas. Da minha parte, mais uma vez agradeço a vossa presença, a vossa participação, foi muito bom este bocadinho, esta conversa. Eu gostava era também que, se precisarem alguma vez, alguma questão, alguma coisa que eu possa da minha parte ajudar, estejam à vontade, está bem? Tudo bom e boas comunicações de ciência para todos. Obrigada. Obrigada. Obrigada tua pela disponibilidade. Obrigado. Obrigado a Resta todos bom também em nome dia. do núcleo. E esperamos poder contar convosco nas próximas sessões também. Também venho na próxima. Boa. Boa.